Amados irmãos, queremos louvar a Deus pela sua vida. Estamos aqui mais uma vez para transmitir algo da parte de Deus para o seu coração. Nesse momento de tanta dificuldade que todos nós estamos enfrentando, queremos trazer uma palavra para o seu interior, para a sua família, você que está aí recluso na sua casa, mas que Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Também teremos um momento de louvor. Eu quero orar com você, pedindo a bênção de Deus para esse momento, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero agradecer a Ti, te louvar, Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é cheio de misericórdia. E quero colocar, ó Deus, a vida dos meus amados irmãos, pessoas amigas, pessoas que estão nos ouvindo nessa hora, diante da Tua face. Eu quero te pedir, Espírito Santo, venha falar conosco neste lugar. Venha, Senhor, nos confortar, venha nos despertar para aquilo que é necessário fazer nesse tempo de crise que nós estamos enfrentando. Pai, precisamos ouvir a Tua voz, Senhor, e por isso te pedimos, Espírito Santo, fale, brade do céu, Senhor, e nos faça entender a Tua vontade para o louvor da Tua glória, no nome do Senhor Jesus. Dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Dignas de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do Seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei.
Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Eu posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. Esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor.
abandonado, seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverás. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverás, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverás. Eu quero compartilhar com você um texto que se encontra no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11. A palavra de Deus diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acaías, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei. Estarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa.
Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, a oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém. Esse texto tem uma mensagem muito profunda para os nossos corações. Essa mensagem tem como tema tempo de chorar e de lamentar. Nós estamos envolvidos em um momento único na história, em que muitas nações têm sido assoladas, em sua maioria, por um vírus que tem causado profunda tristeza ao coração de famílias, tem tornado lares em verdadeiros velórios à distância, e nós temos observado como os homens estão assustados, como as pessoas estão tristes, como as pessoas estão fora daquilo que Deus um dia planejou para elas. E o texto de Neemias revela este homem que estava na cidadela de Suzã e ouviu falar a respeito da situação de Jerusalém. E aqui que eu gostaria de conversar com você um pouco sobre a necessidade do choro pela cidade de Jerusalém. Quem era Jerusalém? Que cidade era esta? Que relação ela tinha com Neemias? Por que ela falava tão forte ao coração dele? Porque aquilo mexia tanto com este homem? Porque aquilo foi capaz de tirar-lhe de uma cidadela de Suzã, uma província dominada pela Pérsia, para levar-lhe de volta à sua cidade, e ali ele pudesse passar um tempo reconstruindo os seus muros. Porque havia uma história, havia uma relação de Deus. Jerusalém não era uma cidade qualquer. Jerusalém não era mais uma cidade. Jerusalém era a cidade do grande rei. Jerusalém era o lugar que aclamou, ouviria aclamar a Jesus na sua entrada, gritando: bendito é o que vem em nome do Senhor. Jerusalém é o lugar tido como o local do templo, da adoração, onde os povos viriam para adorar ao Senhor. Jerusalém é marcado na história de Israel como o lugar, um dos poucos lugares em que Jesus, ao chegar e ao se deparar com seus muros, ele começa a chorar, porque as pessoas haviam matado seus profetas e apedrejado os que lhe foram enviados. Jerusalém é o lugar do rei Davi, é o lugar de grandes batalhas, é o lugar onde homens de Deus, líderes de Israel, reis de Israel, pessoas se dobravam para buscar a face do Todo-Poderoso e saber se deveriam sair à guerra ou não. Jerusalém é o protótipo da cidade que um dia eu e você vamos morar. Jerusalém lembra a Jerusalém celestial. Jerusalém é sinal de esperança. Jerusalém é lugar do povo de Deus. Jerusalém é lugar de aliança com Deus. É lugar onde as pessoas se reúnem para adorar aquele que deve ser adorado. Jerusalém tem tudo isso marcado na sua história. Mas onde está Jerusalém agora? Jerusalém está destruída. Jerusalém está assolada, suas portas estão queimadas a fogo, seus muros estão derrubados. Os juízes não podem mais estar à porta da cidade para julgar as causas do povo, porque não há mais justiça, não há mais causa para ser trazida, porque não há juízes na porta para julgar aquilo que Deus iria julgar através deles. Jerusalém não tem mais lugar de adoração. Os lugares de louvor a Deus, as festas, aquilo que lembrava alegrias, multidões festivas em Jerusalém, já não existe. Não existe mais cantores, não existe mais homens livres, não existe mais alegria, não existe mais voz de louvor, não existe mais instrumentos, nem de corda, nem de sopro, não existe mais presença de Deus, só existe destruição. E aí a Bíblia diz que Neemias, chegando e lembrando dessa história,
e sabendo o que era Jerusalém para Deus, o que era Jerusalém para os judeus, ele chorou e lamentou. Ele não somente chorou com a realidade, ele lamentou porque não deveria ser assim. Ele lamentou porque um dia Jerusalém foi diferente. Ele chorou porque um dia Deus não planejou isso para Jerusalém. Ele chorou porque Jerusalém estava fora da vontade de Deus. Ele chorou porque Jerusalém não ouvia mais Deus. Ele chorou porque aquilo que Deus deu para Israel e para Jerusalém ser guiado havia sido ignorado, deixado de lado. Neemias, ele conhece Deus, ele conhece o Deus de Jerusalém. Ele conhece o Deus da história, ele conhece o Deus daquele lugar, ele conhece o Deus dos montes de Jerusalém, das planícies, ele conhece o Deus que fez de Jerusalém um lugar diferente por causa da presença santa dele mesmo. E por causa disso ele jejua, ele ora perante o Deus dos céus, que não está mais abençoando Jerusalém. E quando eu penso nos dias de hoje, eu fico pensando em Jerusalém como sendo o mundo que um dia Deus criou. Homens que um dia Deus planejou uma realidade tão diferente para a sua vida. Homens que um dia Deus colocou em família, não para viver reclusos dentro de casa, com medo, assustados, sem liberdade, mas pelo contrário, que Deus colocou dentro das casas para fortalecer, para estarem juntos, ouvindo a sua voz, e daí saírem como uma sociedade segura, próxima de Deus, que teme o seu nome. Mas aonde está Jerusalém agora? Jerusalém está distante. As pessoas estão distantes hoje, distantes de Deus, por isso estão escravizadas, por isso estão em cativeiro. Não cativeiro apenas de um vírus, não cativeiro apenas do medo, não cativeiro apenas da insegurança do amanhã, mas cativo do pecado. O pecado os aprisionou, o pecado entrou pelas ruas, o pecado está muitas vezes dentro dos lares, entrou pelos templos, o pecado está presente, escravizou o ser humano, e por isso a disciplina de Deus está às portas, o tratamento de Deus, o chamar de Deus a atenção do ser humano, a mão que para e diz: olha, cuidado, há perigo por todos os lados. A voz que não quer mais calar, a voz que por muito tempo tentou nos falar e foi ignorada. E agora Neemias começa a falar com Deus e diz: Deus grande e temível, esse Deus que está sobre o universo, que é Senhor das nações, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é grande em misericórdia e fidelidade, mas Ele é temível pela sua força, Ele é temível pela sua ira que se derrama sobre o pecado, Ele é temível porque não existe outro igual a Ele. Esse Deus é grande e temível para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Não é somente para o ímpio que receia, quem sabe, um dia passar a eternidade sem Ele. Não, Ele é temível também para o seu povo, porque o seu povo foi o povo que saiu de Jerusalém, foi o povo que estava cativo, foi o povo que estava na Babilônia. O povo de Deus é o povo que conhece a Deus mais do que o ímpio que está lá fora, que não conhece, que não sabe que esta palavra, ela foi escrita, deixada para nós, para guiar a nossa vida. Temível por aqueles que se assentam nos bancos dos templos, mas muitas vezes não ouve a sua voz, não está atento ao seu alerta, não está sensível à sua voz. É tempo de chorar por Jerusalém, é tempo de chorar com saudades, em que as festas não eram só festas de louvores e de pessoas. Deus estava no meio dela, Deus estava entre eles. Mas eu gostaria também de falar que nós precisamos chorar não somente pela cidade, pelos arredores, pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão moribundas, por outras que partirão para a eternidade, por aqueles que já partiram, por famílias enlutadas, pelo distanciamento, porque não podemos abraçar mais uns aos outros,
porque não podemos mais estar dentro dos templos, porque não podemos mais pegar na mão do outro, porque não podemos mais andar pelas ruas da nossa cidade sem o receio de que alguém grite bem lá da esquina: vai para dentro de casa, porque o perigo está à tua porta. Nós precisamos chorar mais do que isso, mais do que a falta de estrutura dos países para dar uma solução, ou pelo menos amenizar o sofrimento dessas pessoas. Chorar não somente porque homens insensatos, mesmo diante do perigo, são capazes de guardar sérias informações e prejudicar o andamento daquilo que poderia ser a escapatória para muitas pessoas. Chorar não somente porque pessoas estão enfermas, ou porque alguns há o risco de ficar com fome, com falta de alimento nas suas casas. Não, chorar por causa também do pecado de Jerusalém, daquilo que afastou Deus, daquilo que fez com que o Espírito Santo ficasse triste de uma maneira tão profunda, que permitisse, ainda que contra a sua própria natureza de amar, mas a favor da necessidade de se disciplinar o ser humano, este Deus que nós conhecemos, que mesmo em face a tudo isso permite calamidades, permite catástrofes, permite que um vírus possa levar tantas pessoas. O problema do homem do século 21 não é só o coronavírus. O coronavírus é uma consequência. O coronavírus é um resultado de homens que se afastaram de Deus. A enfermidade é resultado não simplesmente da falta de cuidado, não simplesmente da decomposição das coisas naturais, não somente a falta de providências do ser humano em se cuidar melhor. A enfermidade é consequência do pecado do ser humano. A morte é uma consequência do pecado do ser humano, do distanciamento, do afastamento de Deus. Por isso não podemos pensar só nos sintomas, precisamos pensar na raiz dos problemas. E a solução que Neemias encontra é jejuar e orar, porque para o pecado há uma necessidade de confessar. O pecado não se resolve com remédios humanos, o pecado não se resolve com simplesmente descobertas científicas. O pecado se resolve com homens se humilhando diante de Deus. Havia uma promessa, havia um alerta de Deus já no passado. Se eles obedecessem à palavra de Deus, Deus os abençoaria e os faria habitar no lugar que Ele havia escolhido. Mas se eles houvessem pecado, eles seriam espalhados por entre os povos até se converter novamente a Deus. Por que Jerusalém estava longe? Porque havia pecado, porque havia entristecido Deus e Deus os levou ao cativeiro. Porque nós estamos reclusos dentro de nossas casas? Por causa do pecado do ser humano. Pecado que nós podemos pensar de tantas formas. Pecado muitas vezes de não estarmos sensíveis mais a Deus. Pecado de ignorar a sua voz, as escrituras sagradas, de ficar zombando talvez das coisas sagradas. Pecado por entrar nos templos para adorá-lo e não ter um coração sensível para ouvi-lo. Pecado por nos reunirmos em nome de uma religiosidade muitas vezes superficial, distante, não íntima, não profunda, que nos impede de ouvir o sussurrar de Deus, o conselho de Deus aos nossos corações. O pecado de esquecer o que Deus fez, que um dia Deus nos criou para a sua glória. Deus não criou o homem para correr atrás do dinheiro. Deus não criou o homem apenas para correr atrás do vento, como diz lá em Eclesiastes, que tudo que nós fazemos, até o próprio trabalho, é correr atrás do vento. Deus não criou o homem para correr atrás de prazeres. Deus não criou o homem para nada disso. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Chorar, porque nós não conseguimos mais chorar. Chorar por causa do pecado, que tudo para nós é normal, tudo parece tão comum, e nós vamos vivendo como se a vida ela não tivesse valor, ou como se o valor da vida estivesse somente no homem, somente em nós, somente nos nossos propósitos. Chorar porque nós não conseguimos mais nos arrepender.
Chorar porque Deus precisa bradar do céu para que isso ecoe pelo menos com um sussurro dentro da nossa alma. Chorar porque nós pensamos que estamos no caminho certo e muitas vezes precisamos reaprender. Precisamos muitas vezes parar e repensar a nossa vida. Parar para olhar para Deus novamente. Nós precisamos chorar por todas essas coisas. Chorar porque Jesus tantas vezes fala conosco e nós simplesmente deixamos a sua voz ecoando aqui dentro como nesse momento, tão vazio. E vamos embora, ouvindo a nós mesmos, ouvindo o nosso ego, ouvindo o nosso egoísmo, ouvindo a nossa vontade, ouvindo os nossos prazeres, querendo andar pelos nossos próprios caminhos. É tempo de parar para ouvir novamente Deus. A Bíblia diz que se nós ouvíssemos a sua voz, a nossa paz seria como um rio. A Bíblia diz, ouve ao Senhor e a tua alma viverá. A Bíblia diz, buscai ao Senhor e vivei. Lá em Amós, a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Ele ainda está perto. Ele talvez não esteja mais no templo, não está mais aí nos cultos que você nem pode estar. Mas Deus está na porta da sua casa, Deus está batendo no seu coração, Deus está falando com você, Deus está reunindo a sua família, Deus está querendo novamente que você possa se voltar para Ele. A Bíblia diz que quando nós nos voltamos para Deus, podemos lembrar a Ele. E até um paradoxo, porque Deus não se esquece de nada, é uma contradição. Mas podemos dizer para Ele, Deus, ainda nós somos Teus servos. Nós ainda temos uma aliança contigo. O Senhor ainda marcou a nossa vida. Ainda existe uma história, mesmo que não honrada por nós hoje, mas existem algumas marcas que Deus plantou aqui dentro, aí dentro do seu coração. Ainda existe uma história além daquilo que você vive no seu dia a dia. Uma história que não se escreve somente nos livros, mas se escreve na tábua do seu coração. Deus escreveu algo na sua vida. Deus marcou a sua história. Deus está querendo que você volte novamente para Ele, para temer o seu nome e para que novamente o favor dEle esteja em direção à minha vida e à sua vida. O que é alcançar o favor de novo? É alcançar o perdão de Deus, é alcançar uma nova chance, é saber que Deus está te estendendo a mão mais uma vez, porque o nosso receio é, tudo isso vai passar, o que você vai ser depois disso tudo? O que você vai ser depois desse caos? Você vai voltar a ser quem você era? Você vai continuar a viver da maneira como você vivia? Você vai ignorar pensando que isso é mais um fato da história, que vai para os livros das universidades, dos colégios, apenas para ser lembrado como um marco que aconteceu em determinado ano? Ou isso vai mudar a sua vida com Deus? Como é que você vai viver diante da casa de Deus, de estar na presença de Deus? Como é que você vai se preocupar com a sua vida daí por diante? Porque o vírus passa, as mortes vão passar, a tristeza vai diminuir, o choro vai ser reprimido, mas como é que vai ser a sua vida daí para frente? Deus muitas vezes permite essas coisas para dar uma reviravolta na nossa vida, para nos chacoalhar, para mexer conosco, para dizer para nós, olha, você pode viver de forma diferente. O vale de ossos secos foi uma realidade para a vida de Ezequiel e de Jerusalém. A esperança já havia ido embora, mas Deus permitiu, e através do sopro do seu Espírito, quando aqueles ossos começam a ouvir novamente a voz de Deus, Ele é capaz de juntar as pessoas novamente, tirar-lhes da sepultura, dar-lhes vida, fazer crescer carne, pele, os nervos, trazer novamente a sensibilidade. É disso que nós estamos precisando. O vale vai ficar para trás, o caos vai ficar para trás, a tristeza vai ficar para trás, mas você não pode continuar a viver da mesma maneira. Você não pode ficar no mesmo vale sem ouvir a voz de Deus. Você não pode deixar a esperança que Deus está te dando hoje guardado dentro de uma gaveta, num lugar esquecido, como se isso não fizesse diferença. O Deus que está permitindo essa ferida é
é o mesmo Deus que sara, é o mesmo Deus que cura, o mesmo Deus que está te deixando assustado e alarmado com aquilo que Ele tem falado, com aquilo que Ele tem nos feito sentir. É o mesmo Deus que quer trazer de volta a alegria. No Salmo 126, a palavra de Deus diz assim, que quando Deus restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então se diz entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É tempo de chorar e lamentar. A alegria só virá depois do choro. Não choro simplesmente pelas mortes, pelas vidas, mas o choro do arrependimento. Porque o choro do mundo produz a morte, mas o choro produzido por Deus gera arrependimento. É esse choro que Deus espera que eu e você tenha. É esse quebrantar dentro da nossa vida. É um coração quebrantado e contrito, Deus jamais desprezará. Ou você vai continuar insensível, ou você vai continuar olhando ao redor e dizendo a Deus, tudo é assim mesmo. Ou você vai sair da sua casa para viver uma nova vida como se tudo não tivesse acontecido. Como é que você vai sair desse caos? As lições nos ensinam, Deus nos ensina, a história mexe com a nossa vida. Aquilo que acontece ao nosso redor tem que ter sentido para nós. E Deus está permitindo isso para mudar algumas coisas na minha vida e na sua vida. Deus mudou a vida de Neemias, Deus mudou a vida de Jerusalém, Deus trouxe Jerusalém de volta do cativeiro, Deus fez novamente uma festa com aquele povo. Que Deus faça isso na minha vida e na sua vida. Precisamos voltar a sorrir, mas agora é tempo de chorar, agora é tempo de lamentar, agora é tempo de derramar lágrimas de arrependimento, agora é tempo de clamar a Deus. E eu quero orar com você. Eu quero colocar sua casa, sua família, eu quero colocar a igreja, eu quero colocar aquele que está distante de Deus e dizer para você, olha, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. A Bíblia diz que quando acontecem esses sinais, nós devemos olhar para cima, de onde vem a nossa redenção. Tudo isso que está acontecendo não é por acaso. Tudo isso que está acontecendo não é simplesmente algo normal, corriqueiro, não. Deus está querendo nos dizer alguma coisa. Eu quero orar com você, para que Ele abra os seus ouvidos e a sua voz penetre na sua vida de uma maneira tão profunda, que nunca mais você seja a mesma pessoa, para o louvor da glória de Deus. Vamos orar neste momento. Paizinho, nós estamos aqui na Tua presença, e como Neemias, Pai, nós estamos, ó Deus, atônitos, como Ezequiel vim junto ao vale, junto ao rio Quebar, nós estamos atônitos, nós estamos espantados, nós estamos, ó Deus, surpresos, nós estamos, ó Deus, estupefatos, nós estamos chocados, Deus, com tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Parece um filme que nós estamos assistindo, parece que o que está acontecendo não é real, parece, Deus, que a vida parou por um momento, parece que o mundo se calou, parece, ó Deus, que aqueles que estão ao nosso redor nos deixaram sozinhos. Ah, Deus, quanta miséria neste mundo, quantas coisas que estão nos fazendo parar e repensar os nossos valores, quanta miséria lá fora e quanta miséria aqui dentro, quanta tristeza diante dos nossos olhos, quanta tristeza diante dos olhos de Deus, quanto pranto retido, quanta vontade de gritar e chorar e dizer, Deus, nos perdoa, Criador, nos perdoa, nosso Pai, porque nós deixamos de ouvir a Tua voz, porque nós deixamos de sentir a Tua presença, porque nós fomos ao templo e muitas vezes não prestamos atenção à Tua presença. Pai querido, porque muitas vezes entramos nos templos para adorar e o máximo que conseguimos fazer foi cantar. Nos perdoa, Deus, porque ouvimos tantas mensagens e parece que o nosso coração permaneceu endurecido. Pai, tenha misericórdia de nós.
Nós ainda somos teus filhos. O Senhor ainda fez uma aliança conosco. O Senhor ainda está presente na nossa vida. Mas nós estamos angustiados, profundamente tristes. Ó Deus, há uma tristeza no mundo. Há um lamento, há um grito na alma, Senhor. Mas eu quero te pedir, Espírito Santo. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor quis tantas vezes ajuntar o ser humano debaixo das tuas asas, para ele se sentir seguro, para ele se sentir acolhido, para ele sentir o teu amor, o teu carinho, para ele sentir o teu abraço, que agora nós não podemos dar nem nos nossos irmãos. Oh Espírito de Deus, Senhor, Jerusalém está assolada, os muros da cidade estão vazios, as portas estão queimadas, as emoções estão abaladas, as mentes estão preocupadas, o espírito das pessoas estão inquietos e agitados, as famílias estão começando a vestir vestes de tristeza, de pranto. Deus, as pessoas estão chorando nos seus lares, outras estão encolhidas dentro de si mesmo, clamando: Deus, venha ao nosso encontro e nos tira desse cativeiro que nós nos prendemos por nossa própria culpa, porque não entendemos a liberdade que Deus um dia quis nos dar. Oh Espírito Santo, abre, rasga o nosso coração, dilata a nossa alma e enche a nossa vida da tua presença de novo. Porque nós estamos ficando órfãos da tua presença, sem que o Senhor morra. Deus, em nome de Jesus, Pai, abriga a tua igreja, abriga aqueles que estão nos ouvindo. Deus, em nome de Jesus, ainda há um esconderijo do Altíssimo, ainda há uma sombra do Onipotente. Nós estamos feridos e abalados, nós estamos doentes, mas ainda há o bálsamo em Gileade. Jerusalém ainda tem profetas, a tua voz ainda ecoa, o teu Espírito ainda paira sobre esta terra, a unção de Deus ainda faz diferença, a comunhão e a intimidade ainda é necessário, a aliança ainda pode acontecer e ser renovada sobre a nossa vida. Oh Jesus, nós estamos de luto, nós estamos angustiados, nós estamos tristes, mas a alegria do Senhor, a nossa força é. Deus, o Senhor ainda vai estender a tua mão, o favor de Deus ainda vai descer sobre nós, porque nós estamos prostrados. Estamos dizendo para ti: nos perdoa, perdoa-nos, ó Deus, queremos ser diferentes. Deus, nos dê novamente uma chance, nos dê novamente uma chance de sair da nossa casa, abra novamente a porta para nós sairmos. Deus, remove as pragas do caminho. Deus, destapa os nossos ouvidos, queremos ainda ouvir a tua voz. Abra a porta da tua casa e chama a multidão festiva, cheia de alegria de volta. Deus, traga a arca de novo para o nosso meio, traga de novo a tua presença. Deus, alegra os sacerdotes, faz-nos sentir igreja de novo. Faz, ó Deus, nos sentir humanidade, ó Deus, não como nos dias atuais, mas nos faz novamente ouvir a tua voz, como na viração do dia tu conversavas com Adão, o representante da humanidade. Deus, estamos com medo, e um dia quando Adão estava com medo por causa do seu pecado, Deus se aproximou dele para falar novamente com ele. Senhor, entra na nossa casa, senta no nosso sofá, senta nas cadeiras das famílias, senta ao nosso lado, entra no nosso quarto. Deus, toca a nossa vida de joelhos, aonde nós estivermos. Nós queremos ouvir novamente a voz do nosso Criador. Que Deus te abençoe ricamente, que Deus possa alegrar o seu coração.
que o Espírito de Deus te renove e te faça sorrir novamente. Deus, a tua palavra diz que o Espírito de Deus, Ele tira as vestes de tristeza e põe vestes de alegria. O Senhor venha para nos libertar. Venha, Deus, reprimir a voz de choro de Raquel, que chora pelos seus filhos que já não mais existem, e traga de volta a ideia e a lembrança que ainda há galardão para a nossa vida. Deus querido, faça, preserve e faça viver os profetas ainda. Deus, em nome de Jesus, tira das mãos dos homens as pedras que nos são dirigidas para calar a tua voz. Desarme-os, porque eles não têm mais força. Faze-os assentar solitários no chão da sua própria consciência, para reconhecer que ainda há um Deus no céu que nos ama. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero deixar aqui a nossa palavra de esperança para a sua vida. O caminho é este: arrependimento, confissão dos pecados, quebrantamento da alma e volta para Deus. E queremos também lembrar que na terça-feira estaremos novamente no horário de culto de 7:30 da noite, transmitindo algo da parte de Deus e passando um momento de oração pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelas cidades, pelos países, por todas as nações. Que Deus te abençoe. E mesmo à distância, sinta o nosso abraço e o carinho e o amor de Deus pela sua vida. Deus te abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor.